Muito bom, caríssimos. Vamos continuar o nosso curso previdenciário. A gente vai ver hoje, vamos começar aí a ver um tema bem legal, que é aposentadoria do deficiente. Por quê? A gente tem que entender o seguinte, alguns chamam até de aposentadoria especial do deficiente, mas o nome não é tão relevante. De alguma forma, é especial no sentido de que é uma aposentadoria diferente. Por que que é diferente? O direito, sempre falo que o direito ele é fortemente isonomia. Às vezes eu falo para um aluno que não tem formação jurídica, ele fala, o que é estudar direito? Eu falo, olha, se você entender bem o princípio da isonomia, que é tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida da sua desigualdade, mas com bastante profundidade, você já fez uns 3 anos de direito. Porque o direito, basicamente, é isonomia. É discriminar quando tem que discriminar e não discriminar quando não tem que discriminar. Quando uma pessoa está numa situação diferente, eu tenho que discriminar, tratar diferente. Quando ela está numa situação igual, tem que tratar igual. Claro, tem até discriminação criminosa. Por quê? Porque não tinha que tratar diferente, tinha que tratar igual. Então, basicamente, a isonomia é o clássico do direito, né? E a aposentadoria do deficiente é a concretização do princípio da isonomia. É mais uma concretização do princípio da isonomia. Em que sentido? Não é a mesma situação uma pessoa sem deficiência e com deficiência. Existem mais obstáculos em sua vida, na vida social, claro, do que uma pessoa sem deficiência. Existe uma dificuldade maior. Tendo uma dificuldade maior, eu possibilito que ela aposente mais cedo. Essa é a concepção. Então, o deficiente tem um tratamento discriminatório, mas no bom sentido, a chamada discriminação positiva, ou seja, eu vou tratar ele melhor. Por quê? Para equilibrar o jogo. Porque ele não tem as mesmas facilidades, vamos dizer assim, uma pessoa que não seja deficiente. Essa é a ideia. Hoje, a aposentadoria do deficiente está prevista na Lei Complementar 142, de 2013, lei complementar. E qual que é a ideia? Bom, primeiro tem que entender o que é deficiência. Porque a deficiência ela é um conceito técnico. Não é um conceito, vamos dizer, aquele conceito leigo que a gente tem. A pessoa é cadeirante, então ele é deficiente. Pode ser que sim, pode ser que não. Por exemplo, se eu for cadeirante por 6 meses, porque eu estou com um problema de saúde temporário, quebrei a perna e tal, deu umas complicações, tecnicamente eu não sou deficiente. Embora eu esteja com uma deficiência, mas ela é de curto prazo. E a deficiência, para ser considerada como tal, pelo menos para fins jurídicos, ela tem que ser de longo prazo, mais de 2 anos. Então, depois, às vezes, doenças crônicas que a gente nunca consideraria deficiência, se elas superarem 2 anos, elas são tecnicamente deficiências. Por exemplo, você pode ter uma esquizofrenia não controlada e ser tecnicamente considerado uma deficiência, embora, num olhar até no cotidiano médico, ninguém chame de deficiência. Deficiência tem aquele lado, vamos dizer, congênito, muitas vezes, e não necessariamente aqui. Então, um conceito mais aberto. Na verdade, é o conceito de tratados internacionais de proteção às pessoas com deficiência que o Brasil assinou nos últimos anos. Vamos lá. E hoje já faz parte do Estatuto do Deficiente e também da legislação previdenciária. Vamos lá. Então, aposentadoria do deficiente. Aposentadoria do deficiente. Vamos ver. Vou pegar aqui uma outra cor aqui, diferente daquela que nós eu uso. Vamos pegar aqui um marronzinho. Aposentadoria do deficiente, gente, é mais um benefício em espécie do regime geral de previdência social, merece um xizinho. É considerado deficiente, em primeiro lugar, tem que saber quem é deficiente, aquilo que eu falava para vocês. Aquela pessoa que possui impedimentos de longo prazo, mais de 2 anos. Longo prazo é considerado mais de 2 anos. De natureza física. Então, a título de exemplo, uma pessoa que é cadeirante, tetraplégica, ou com uma dificuldade grande, vamos dizer, no campo físico. Ou mental, que seria uma doença mental crônica não controlada. Eu falei de esquizofrenia, poderia ser outra. Pode ser por exemplo, uma depressão, muito mais difícil. Não é impossível,
mas é muito mais difícil você ter uma depressão não controlada por mais de 2 anos. Pode acontecer, mas hoje em dia é bem raro. Normalmente em 2 anos você consegue, não cura, porque essas doenças não têm tecnicamente cura, mas você consegue administrar controle com medicamento, com terapias, etc. Mas teoricamente, pode? Teoricamente sim. Importante ser mais de 2 anos, pode ser uma mental. Intelectual, gente, tem correlação com retardo. Pode ser de uma síndrome ou não, você tem um retardo. Então, por exemplo, aquela pessoa intelectualmente, ela não está de acordo com a sua idade física. A idade mental diferencia da idade física de forma significativa. Então, é considerado mais de 2 anos, muitas vezes são questões de caráter permanente, então é considerado daí deficiente. Ou sensorial. Então, a pessoa que, por exemplo, tem uma deficiência no sentido de ela tem deficiência visual, deficiência auditiva, então, nesse caso, seria o sensorial, que lhe restrinja a participação plena na sociedade. Então, são obstáculos, né? Impedimento a longo prazo são obstáculos que lhe restringam a participação plena na sociedade em igualdade de condição com as demais pessoas que não possuem, claro, essas deficiências, esses obstáculos. Aqui se vale do CIF, Classificação Internacional de Funcionalidade e Incapacidade de Saúde. Por quê? Porque não é só o olhar, não é exclusivo da situação da pessoa. Você tem que olhar o meio ambiente no qual ela vive. Então, por exemplo, se a pessoa vive numa comunidade, numa favela, que não tem, por exemplo, calçada, não tem acessibilidade, é uma coisa. Se ela vive num bairro que tem acessibilidade, ela tem um trabalho, o nível de escolaridade dela também é importante, porque tudo isso daí vai dar uma diferença na hora da gente verificar se essa pessoa vai ter um obstáculo maior ou menor para a sua vida em sociedade. Então, não é só, sou cadeirante, portanto, não. Depende, você é cadeirante e como é que fica o resto da sua vida? Então, tudo isso vai ser considerado, até porque, você vai falar, mas o cadeirante sempre vai ser deficiente. Eu concordo, mas é que quando a gente vai estudar agora a aposentadoria do deficiente, tem situações em que você vai verificar se a deficiência é grave, moderada ou leve. Então, o cadeirante eu já vi ser enquadrado, por exemplo, em leve e já vi ser enquadrado em moderada. Talvez, teoricamente, até em grave em algum caso. Então, você tem essas variações que vão depender, claro, de condições específicas de cada deficiente. Qual é a carência? 180 contribuições. Então, a aposentadoria do deficiente, ela exige 180 contribuições, porque, na verdade, ela é uma derivação da aposentadoria por tempo de contribuição ou, no caso, uma derivação também da aposentadoria por idade. E as duas exigem a carência de 180 contribuições. Lembrando que a carência é o número mínimo de contribuições para a gente ter direito a um benefício. E, às vezes, claro que você poderia falar, mas se eu tiver não sei quantos anos de contribuição, tenho carência. Cuidado, se você pagar atrasado, conta como tempo de contribuição, mas não conta como carência. Então, por isso que existe essa análise específica. A carência, como benefício é programável, ela corresponde a uma carência alta. Carência alta é de 15 anos, ou mais tecnicamente 180 meses, 180 contribuições. Existem 2 tipos de aposentadoria especial, que alguns chamam de especial, outros não. Aposentadoria do deficiente, ou por tempo de contribuição, ou por idade. Ambas, claro, ou menos tempo de contribuição, ou uma idade menor. Vamos ver a aposentadoria especial do deficiente por tempo de contribuição. No caso, a gente vai ter 3 possibilidades, que é se a pessoa possui deficiência grave, se a pessoa possui deficiência moderada ou se a pessoa possui deficiência leve. Então, há uma variação. Se houver uma deficiência grave, obviamente, por uma questão de isonomia, ela tem que ter um tratamento melhor, porque ela tem mais dificuldades para viver em sociedade. Razão pela qual o homem se aposenta após 25 anos de contribuição e a mulher após 20. Aqui tem uma diferença. Ao contrário da aposentadoria especial por insalubridade, aqui tem diferença entre homem e mulher, certo?
Porque lá, por que não tem diferença aposentadoria por insalubridade homem e mulher? Porque o olhar é sobre a insalubridade, que atinge igualmente o homem e a mulher. Aqui entram os aspectos culturais, sociais, até fisiológicos, se for o caso, que a mulher é mais atingida pela deficiência, então tem que ser um tratamento diferenciado. A deficiência moderada, o homem aposenta-se após 29 anos de contribuição e a mulher após 24, portanto uma diferença de 6 anos com relação ao que tem previsão normal de aposentadoria por tempo de contribuição, que é 30 para a mulher, 35 para o homem, e deficiência leve, o homem se aposenta após 33 anos de contribuição e a mulher após 28 anos de contribuição. Quem que vai definir isso? É a perícia do INSS, ou, se a questão for judicializada, a perícia do juízo, ok? Quanto que é a renda mensal inicial? A renda mensal inicial corresponde a 100% do salário de benefício. Aplica-se nesse caso, então, recordando que o salário de benefício é a média aritmética atualizada dos 80% maiores salários de contribuição. E o fator previdenciário? O que é o fator previdenciário? É aquele redutor que varia, aquele número que varia de 0,5 até 1,5. Então, esse redutor que leva em consideração, na prática redutor, que leva em consideração no dia que você pediu a aposentadoria, qual a sua idade, quanto tempo você tem de contribuição e, além disso, também ele verifica o seu tempo provável, claro, de sobrevida, não seu individualmente, mas do brasileiro médio. Por essa razão, esse é o fator previdenciário. No caso da aposentadoria do deficiente, até que é uma boa o uso do fator. Por quê? Você faz dois cálculos. Um cálculo utilizando o fator previdenciário no cálculo do salário de benefício e um outro cálculo, uma outra continha, sem o fator. O valor que der maior você leva, tá certo? Então, a única exigência é que tenha ao menos 2 anos de deficiência. Por quê? Porque com menos de 2 anos não é tecnicamente considerado deficiente. Essa é a ideia. Tem que ter 2 anos, no mínimo. Legal? Caso o segurado se torne deficiente após a sua filiação à Previdência, daí pode acontecer. Daí como é que fica? Porque se for antes, eu conto daquela forma. E se for depois, como é que fica? Sei lá, o sujeito ficou pouco tempo, mais de 2 anos, claro, mas eventualmente ele ficou, sei lá, ele ficou 15 anos só deficiente, os outros tempos sofreu um acidente, por exemplo. Nesse caso, o tempo de redução será proporcional ao tempo que contribuiu na condição de deficiente. Perfeito. Então, por exemplo, aí eu não uso essa tabela daqui, eu vou usar uma tabela proporcional, tem índices, né? Um homem pode ser, então, 34 anos para aposentar? Pode, se, por exemplo, 50% ele teve na vida sem deficiência e 50% do tempo de contribuição com deficiência leve, a título de exemplo, ok? Então, é proporcional a aplicação. Vamos ver agora os beneficiários ainda da aposentadoria por tempo de contribuição. São todos os segurados. Todos os segurados, portanto, os 6 tipos de segurados, podem se valer dessa aposentadoria especial. E a aposentadoria especial do deficiente por idade? Também tem que aposentar mais cedo. Aqui se exige o quê, gente? Normalmente, a aposentadoria por idade corresponde a 65 anos para o homem, 60 anos para a mulher, perfeito? Aqui vai reduzir 5 anos. 60 anos para o homem, 55 anos para a mulher. Acrescidas de pelo menos 15 anos de deficiência, se homem ou mulher. Então aqui não são só 2 anos? Não, aqui são 15 anos. Aí se eu não tiver esses 15 anos, bom, daí você aposenta normal, 65 anos para o homem, 60 para a mulher, ou se vale da aposentadoria do deficiente por tempo de contribuição, que daí sempre vai ser reduzido, tá certo? Então, 15 anos de deficiência. Só isso? Não esquece que você tem que ter 180 contribuições, porque essa é a carência da aposentadoria por idade. Óbvio, não basta só de ser deficiente, isso aqui é um sistema de seguro. Tem que pagar quanto tempo? 180 meses, 180 contribuições, pelo menos. A renda mensal inicial, 70% do salário de benefício
acrescido de 1% do salário de benefício a cada 12 meses, cada 12 contribuições, limitado a 100% do salário de benefício. Aplica-se também o fator previdenciário se for mais favorável ao segurado. Se for mais favorável ao segurado, se aplica. Se for menos favorável ao segurado, não se aplica. Perfeito? Então, aí também o fator previdenciário é uma boa para esse tipo de aposentadoria. Quem são os beneficiários? Todos os segurados. Todos os segurados, exceção feita ao segurado especial e ao segurado rural. Porque esse daqui não tem muito sentido, gente. Já são trabalhadores que se aposentam mais cedo, com 60 anos de idade se homem, 55 se mulher. Então, nesse caso, não tem nem sentido eu falar em aposentadoria do deficiente. Embora, claro, segurado especial, segurado rural, não é que é impossível, mas é mais difícil que sejam um deficiente. Não é impossível pelo tipo de trabalho normalmente braçal. Então, não vai ser tão comum, mas teoricamente é sim possível, tá bom? Muito bom, gente. Por hoje é só. A partir da próxima aula, a gente começa um outro benefício, aposentadoria por idade. Forte abraço, até a próxima.